Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria podemos estar mais uma vez juntos. Vim com a Carla, minha esposa. Última vez comemoramos 44 anos de casamento. E o Ed brincou hoje que agora as datas comemorativas da cidade eu venho para Bauru, né? Vou voltar de Portugal um dia antes e depois vou chegar aqui no dia do meu aniversário, no encontro da Translocal. E a igreja que nós temos vínculos, que nós consideramos nossa igreja, nossa comunidade mesmo, no caminho que temos feito de maneira itinerante. São 2 ministérios novos que agrego a meu trabalho multifacetado há 51 anos, itinerante nesse país, e esse ano comemorando 40 anos de ministério pastoral. Eu agora estou envolvido na Associação da Capelania da Saúde, no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, onde sou agora um dos capelães, no setor de semi-UTI, UTI e de cirurgias eletivas. Não preciso dizer que esse é um aprendizado constante. Levar o ministério da escuta, acolher nos lugares onde há incerteza, medo, desespero, alguns ventos de esperança dentro dos hospitais, ajudando as pessoas também a morrerem bem. Alguns anos atrás, da minha adolescência e juventude, ia muito para a cidade de Limeira. Limeira, capital da laranja. Nós tínhamos ali um sítio da família e sempre íamos para o centro da cidade, ou lá no centro, no Cine Vitória, na praça principal de Limeira, e numa outra praça, que era chamada de Praça do Largo da Boa Morte, da Igreja da Boa Morte. E eu confesso que isso trouxe muitas crises e perguntas para os meus pais na época. Que negócio é esse de boa morte? E hoje no Ministério de Capelania eu entendo o que significa muitas vezes acompanhar pessoas que estão morrendo e partindo para a experiência da eternidade em paz, em familiares. E acompanho também um outro trabalho na Casa do Aconchego, também toda semana ali lidando com pais que trazem os seus filhos com câncer e com doenças raras, que alguns vão conviver com essas doenças o resto da vida, e podendo dar acolhimento para aquelas crianças que buscam tratamento no Hospital das Clínicas e no Emílio Ribas. E essa é uma casa de apoio, onde as crianças ficam, os pais ficam, gente que vem do Brasil inteiro e tratam as suas questões. Isso vai trazendo para mim, pessoalmente, um sentimento de muita limitação, de perceber a fragilidade da experiência humana. E como muitas vezes nós só acordamos quando somos alvo de enfermidades, de situações adversas e que paramos para pensar na vida. E os familiares também. Então peço que orem por mim nesse novo trabalho e que estou envolvido semanalmente. Também quero dar uma palavra de encorajamento. Ontem eu estive com os adolescentes, jovens e líderes que estão trabalhando com os jovens desta igreja. Eu queria pedir, por um momento só, pais que têm os seus filhos adolescentes e jovens que estão aqui, podem ficar de pé, por gentileza. Os pais que têm filhos adolescentes que estão aqui na comunidade. E alguns que estão aqui que talvez os filhos não estão na comunidade. Adolescentes e jovens. Ontem tivemos a participação de um jovem de 95 anos para 96 anos, que não perdeu a reunião, e o pastor Abílio estava aqui, o nosso jovem emérito. Eu primeiro me permito uma palavra de encorajamento para todos vocês. Filhos que vocês consagraram para Deus.
Deus é o maior interessado na vida dos seus filhos. Deus vai levar a bom termo tudo que começou na vida dos seus filhos. E quando nós oramos pelos jovens da igreja, nós temos que orar pelos pais, porque são os pais que muitas vezes facilitam e viabilizam os seus filhos estarem na comunidade cristã, estarem nos movimentos de juventude, estarem nos projetos que nascem no meio da igreja. Muitos jovens não agregam porque muitas vezes não têm o apoio dos seus pais. E nós só ouvimos depois, anos depois, o lamento dos seus pais quando os seus filhos se afastam da igreja. Porque nós não ajudamos os nossos filhos a estarem na comunidade, sendo abençoados e crescendo nas amizades que fazem. Então eu queria que nós pudéssemos estar orando por esses pais, e orando pelos filhos, e por aqueles jovens que a igreja ainda vai abraçar na sua caminhada e no seu ministério. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, e que Deus os auxilie a serem referenciais para os seus filhos, de que vocês estão servindo a um rei e um reino que está presente e que será totalmente concretizado na vida de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os líderes deste trabalho. Muito bem. O reino de Deus entre nós. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E a resposta rápida aos discípulos que foram chamados quando o reino já estava sendo anunciado por Jesus, um pouquinho antes do seu maior sermão, onde temos ali toda o conteúdo ético, social, espiritual, prático da fé cristã, e que mostra de fato se estamos vivendo debaixo do reinado do Senhor, se estamos envolvidos no reino, se entendemos a mensagem do reino. Versículo 16, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, e lançando redes ao mar, pois eram pescadores, disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Resposta imediata quando o reino de Deus começa a ser instalado, pregado por João Batista, e pregando sempre o chamado ao arrependimento. Isso nos remete um pouquinho à realidade do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, João capítulo 3, de 5 a 7. João capítulo 3, 5 a 7. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar e nem ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O reino começa a ser anunciado e começa a ser implantado por Jesus. E o conceito do reino de Deus, ele é central na nossa compreensão das doutrinas da teologia cristã. O reino de Deus e a mensagem do reino de Deus permeia as narrativas bíblicas e fornece para todos nós uma visão do que nos faz entender a natureza, a essência da nossa fé e a prática que Jesus propõe
quando vamos nos submetendo à sua autoridade, quando vamos nos submetendo ao seu senhorio, quando vamos agora fazendo parte deste reino, quando passamos pelo arrependimento dos nossos pecados, quando somos sensibilizados pelo Espírito Santo que convence a nossa mente do pecado, da justiça e do juízo, e quando somos convencidos não só de que Ele é a verdade, mas somos convertidos ao nosso coração à verdade de Jesus, que vem inaugurar o seu reino. Logo de início para nós é uma proposta de quem será autoridade e senhor na nossa vida. Eu li um livrinho há muitos anos atrás, chamado Jesus Cristo é o Senhor, Dionísio Pape, um missionário canadense, e que norteou a juventude de muitos secundaristas e também de universitários que se convertiam no Ministério da Aliança Bíblica Secundarista, da Aliança Bíblica Universitária. Tivemos um retiro somente para falar sobre o reino de Deus. 650 vezes, pelo menos, a palavra Senhor é usada no Novo Testamento. Perto de 69 vezes Jesus é apresentado como Salvador. Para experimentarmos a realidade do reino de Deus, precisamos nascer de novo. Há muitos que agregam a comunidade cristã, há muitos que abraçam igrejas chamadas evangélicas protestantes, há muitos que aderem a uma religiosidade, um conteúdo religioso, uma opção que fazem e querem participar e vivenciar a fé cristã sem a experiência do novo nascimento. É necessário nascer de novo, é necessário nos convertermos àquele que é e deve ser o rei e autoridade sobre a nossa vida. E essa é a grande questão na experiência humana. Ninguém quer viver debaixo de autoridade nenhuma. Já temos em nós uma rejeição a qualquer tipo de autoridade. Eu tive que ser treinado isso em 1974, 1975, quando fiz o CPOR. Um curso que me ajudou a trabalhar com a questão de autoridade. Eu sempre tive dificuldade com autoridade. Sempre tive dificuldade. E Deus fala assim, vou te dar um treinamento lá no CPOR de São Paulo, que você vai ter que entender o que é obedecer. E se não obedecer, final de semana, fica tranquilo, você vai ficar de pernoite, você vai ficar lá pensando na vida de que você deve aprender a se submeter a autoridades. E muitas vezes, nas nossas estruturas de povo, de nação, nós estamos querendo construir esse sentido de reino, de Estado, de nação. E não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vê que todos os governantes gostam de viver essa situação de autoridade, de ter servos e súditos debaixo da sua autoridade. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos entender que a nossa confissão cristã é uma confissão primeiro ao senhorio de Cristo. Não podemos experimentar do reino de Deus e nem nascer de novo apenas aceitando a Cristo como Salvador. Ora, quem é o idiota que não quer escapar do inferno? Se você ainda crê em inferno. Se você ainda crê nisso, como é que a pessoa que vai lá vai te oferecer salvação? Eu quero isso daí também. Tá bom, mas só que não é só você se tornar e confessar a Cristo como Salvador. É confessar a Cristo como Senhor. É por causa dessa confissão que desde o início os seus discípulos que responderam rapidamente ao chamado de Deus, aqui entenderam que o reino de Deus havia chegado, que Jesus havia inaugurado o seu reino e que consideraram como nada as suas profissões, porque Jesus disse, agora eu vou fazer de você pescadores de homens. Agora você que está na medicina aí, eu quero você fazer um médico útil para o reino de Deus. Você que é professora, eu quero você fazer de você uma profissional que entenda que a educação passa também para a implantação do reino de Deus. Você dona de casa, você marido, quando você ama a sua esposa, você esposa quando obedece o seu marido, o seu filho que honra os seus pais. Isso são sinais visíveis da presença do reino de Deus que vai se manifestando na vida da comunidade. Quero abrir com vocês Daniel,
capítulo 2, quando ele é arguido junto com outros astrólogos da época, pessoas que caminhavam videntes para interpretar um sonho que Nabucodonosor teve, que trouxe extrema inquietude a esse rei, a ponto de ele estar chamando pessoas na comunidade que eram considerados sábios, videntes, que tinham algum poder extraordinário, para decifrar aquele sonho que ele havia tido, que trouxe muita desconforto. Claro que sim, porque neste sonho veio o prenúncio de um reino que viria a se estabelecer, que iria deixar expostos falsos reinos limitados, divididos, que já existiam. E Daniel traz a interpretação correta para Nabucodonosor. E ele diz, lá no versículo 44 do capítulo 2. Na época desses reis, e ele já tendo explicado todos os reinos limitados que estavam acontecendo e que se sucederam, ele traz a interpretação correta deste sonho que Nabucodonosor teve. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. A origem já eterna, divina desse reino, e Daniel traz uma palavra extremamente forte. É muito interessante que Daniel já pronunciava a sua postura diante desse reino que iria se estabelecer. Olhe um pouquinho mais atrás, no capítulo 1. Daniel, contudo, versículo 8, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, quando havia uma ordem para que todos experimentassem e desta forma demonstrarem que estavam se submetendo a Nabucodonosor. E Daniel já resiste a isso, dizendo, eu não vou me tornar impuro, eu peço que vocês considerem a minha abstenção, eu não vou me submeter, porque a minha vida, o meu trabalho, o meu ministério profético é de anunciar um reino que virá, se estabelecerá e não será jamais destruído. Um reino que será eterno. O que é o reino de Deus? Qual a sua função? Qual a nossa participação como cristãos nos ideais e nas realizações do reino de Deus? Jesus estava pregando e iniciando a pregação do maior sermão da sua vida. Mateus capítulo 5, Jesus estava causando profunda admiração na mente dos seus ouvintes, considerava as suas ansiedades em relação às coisas desta vida, práticas cotidianas, e diz de uma maneira absoluta no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesta declaração, Jesus deixa claro para nós, Jesus deixa patente para nós, que buscar o reino de Deus é a busca em agradar a Deus em tudo que somos, em tudo que fazemos com a nossa vida. Tudo que envolve a nossa vida prática durante a semana, de segunda a domingo, tudo que envolve a sua vida na escola, na universidade, na sua casa, no condomínio onde você mora, todas as ações, todos os seus projetos de vida precisam agora estar relacionados com a implantação do reino de Deus, porque isso tem a ver
com a nossa eternidade. Isso tem a ver com o que vai valer de fato naquilo que vivemos aqui na terra. É o projeto de Deus para nós. O meu reino de Jesus não é deste mundo. E eu vim inaugurar esse reino, convidando homens e mulheres a se tornarem agora servos, súditos, amigos de Deus, tendo a autoridade de Jesus, a autoridade do Senhor como primordial em nossa vida. Então, viver no reino de Deus é agradar a Deus, com o que somos e com o que fazemos. E nós não podemos fugir dessa pergunta o tempo todo. E mais do que isso, é conhecer as bases da prática da justiça de Deus e da cultura que Jesus traz, uma contracultura dos valores daquilo que nós vivemos. Abra lá no livro de Mateus, por gentileza. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, Jesus mostra aqui a realidade de um reino de contracultura ética e moral. Bem-aventurado, feliz, os pobres em espírito, pois deles é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E bem-aventurados serão também os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram profetas que viveram antes de vocês. É uma proposta extraordinária, é uma proposta divina, é uma proposta que vai muitas vezes contra a nossa natureza humana, pecaminosa, inclinada a fazer aquilo que não agrada a Deus, uma natureza que nos inclina a todo tipo de idolatria, a todo tipo de equívoco, como colocando ídolos na nossa vida e na nossa caminhada. Vivemos essa época em que nós não podemos confundir projetos políticos, ideológicos com a proposta do reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com projeto político e ideológico. Estamos num tempo de eleição, estamos num tempo de cultivar reconciliação e pacificação. Estamos num tempo de anunciar com obras de socorro e de misericórdia de que somos nascidos de Deus. Estamos num tempo de vivermos e praticarmos a justiça, a diminuirmos as diferenças que existem na sociedade e na nossa experiência comunitária. Nós estamos num tempo de acordar, de não nos equivocar, de que o projeto do reino de Deus não tem nada a ver com nossos posicionamentos políticos. Nós somos cristãos, nós cuidamos da verdade que conhecemos em Jesus Cristo, nós somos e balizamos os sinais do reino, e nós não viemos cultivar ódio, nós não viemos cultivar divisões, nós viemos cultivar paz, porque o reino de Deus é também o cultivo da paz. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. A proposta do reino de Deus tem valor eterno e não favorece a construção de reinos humanos.
Que Jesus nos ajude a viver essa realidade. O reino de Deus, ele é presente e ele é futuro. Apocalipse 21. Então eu vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. O reino de Deus, ele vai ser concretizado. Jesus está voltando. Não sei como você analisa a parousia, não sei qual é a sua visão da escatologia. Não podemos também ser tão precipitados para qualquer movimento ser associado com a volta de Jesus. Mas para mim a maior característica de que Jesus está voltando não são, para mim pessoalmente, não são os terremotos que também aconteceram no passado, não são os tsunamis, mas para mim o maior sinal de que Jesus está para voltar é o amor daqueles que se dizem cristãos, evangélicos, protestantes. É o amor que se perdeu, é o amor que tem se diminuído por Jesus, nosso Senhor e nosso Rei. O amor tem esfriado no meio da igreja. Precisamos pedir que o Espírito Santo seja derramado e nos sensibilize para que nós não precisemos ouvir as palavras que foram ditas lá no livro de Apocalipse para uma determinada igreja. Eu conheço as obras de vocês, eu conheço o que vocês estão fazendo, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Porque é por amor que Jesus conquistou a nossa vida. É por amor que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É pelo amor que Ele nos considerou dignos do seu sangue e da sua morte. É por amor que nós estamos aqui e nós podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Olha para o seu irmão que está aí do lado e fala assim, ele vai terminar a mensagem, fica tranquilo, mas olha, você é amado de Deus, viu? E a prova de que Deus amou você está ali na cruz do Calvário. Jesus desafiou discípulos a colocarem em primeiro lugar o reino de Deus. Ao pregar o seu sermão, Ele nos chamou também ao arrependimento, a reconhecermos os nossos pecados e estarmos perseverando na implantação do seu reino. Durante a conversa com Nicodemos, Ele nos chamou então para a experiência de nascermos de novo. Ao enviar os 12, Jesus disse, preguem o evangelho do reino. O reino de Deus é chegado a vós. E quando mais tarde envia também os 70, Ele ordena a eles dizendo, o reino de Deus é chegado a vós. Lucas capítulo 10, de 9 a 10. Ao se reunir na noite da traição para a celebração da ceia, lá estavam também os seus discípulos, celebrando os sinais da presença do reino de Deus. E mesmo assim, nessa implantação do reino de Deus, a traição acontece, o abandono acontece, a rejeição à pessoa de Jesus acontece, e portanto não estranhem, porque a nossa mensagem e a mensagem do Evangelho do Reino não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem agradável de se absorver, é uma mensagem que traz sim para nós desconforto, nos desinstala e nos chama para um estilo de vida que somente é possível viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Depois da sua ressurreição, Atos capítulo 1, versículo 3, ao se preparar para deixar o mundo, Jesus preparou os seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus. O apóstolo Paulo entrava nas sinagogas, falava com ousadia a respeito do reino de Deus.
Essa semana, trocando um pouquinho de figurinha com o Marcos, com o Ed, sempre faço isso. Qual vai ser a mensagem que vai ser pregada domingo? O que você vai falar? O que você vai trazer aqui? O Marcos sempre me pede lá o esboço. Eu falei assim, bom, deixa eu pensar o que Jesus enfatizaria numa pregação. Eu não posso fugir disso. Pregar sobre o seu reino. Tudo que a gente está falando aqui tem razão de ser com a implantação do reino de Deus. O que está implicado nesse mandamento? Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, o amor de Deus se torna prioritário em nossa vida, torna-se objeto da nossa adoração, do nosso serviço. Quando o reino de Deus é primeiro, os meus interesses se tornam segundo nas nossas prioridades. Quando o reino é primeiro, as coisas materiais se tornam secundárias. Não vamos levar nada daqui. Não vamos levar nada daqui. Não vou cantar, né? Lá, 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 lá. Do mundo não se leva nada. E do mundo não se leva nada. Nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa alma, nutrir a nossa espiritualidade debaixo do senhorio e da autoridade de Jesus. Quando o reino de Deus é primeiro em nossa vida, todos os meus compromissos de ordem moral, social e familiar tornam-se secundários em função do reino de Deus. Por muitas vezes, cristãos que não comungam, que não experimentam da experiência comunitária, que querem nutrir a fé cristã, que não se envolve nos ministérios da igreja, que não se envolve no projeto de missão de fazer discípulos em todas as nações, não entenderam o que Jesus disse na sua oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Podemos orar assim? Venha o teu reino. Porque quando falamos e praticamos essa oração que Jesus nos ensinou, nós estamos, o Senhor dizendo a Deus, o Senhor tem a autoridade para mexer em nossas vidas, para mexer na agenda da igreja, para mexer nos projetos e ministérios que começamos aqui, porque todos eles, de alguma forma, precisam balizar a presença do reino de Deus. E é por isso que, como igreja local, nós não temos obrigação de ficar construindo projetos de entretenimento para consumidores. Pastores, pregadores, mestres estão preocupados em nos ajudar o tempo todo a compreendermos a mensagem do reino, a vivermos a mensagem do reino, a participarmos da implantação do reino de Deus, a avaliarmos a nossa caminhada à luz da mensagem do reino, e se nós estamos de fato demonstrando com o nosso testemunho fiel de compaixão na sociedade, sendo sal e luz, se estamos mostrando que de fato estamos vivendo o reino de Deus, que já chegou, está entre nós, está em crescimento e vai ser concretizado até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque em primeiro lugar o reino de Deus é eterno. Em segundo, porque o reino de Deus ele é espiritual. Terceiro, porque o reino de Deus ele é universal para todas as raças, tribos, línguas e nações. Queridos irmãos, o reino de Deus chegou. O reino de Deus nos chama hoje ao arrependimento. Se você continuar lendo a descrição lá de Daniel capítulo 2, Daniel é exposto várias vezes e advertindo o rei, dizendo assim: você precisa se retratar, você precisa se arrepender, você precisa entender que o seu reino será limitado e que há um reino que virá, que jamais será destruído e que vai manifestar a glória daquele que nos criou para a sua glória. Leia lá no capítulo 2 e você vai ver o rei se retratando, reconhecendo que Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, conhecia de fato
os mistérios de Deus, que não se tornaram mais mistérios para nós, que estão revelados em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, que é o conteúdo da mensagem do reino. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos debaixo da autoridade do nosso Rei. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.